Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em vossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você, meu amigo, minha amiga, um campeão. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre função do segundo grau, ok? Vamos entender como que é a representação gráfica de uma função, o que é ponto mínimo, o que é ponto máximo, o que quer dizer existir raízes reais, não existir raízes reais. Digamos assim, é uma equação do segundo grau aprofundada, ok? Só que agora nós vamos ver a parte referente a gráficos. Tranquilo? Então vem comigo, galera, falando aí sobre função do segundo grau. Então, na aula de hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, conceituar a função, para a gente entender o que é. Nós vamos fazer a construção, ler e analisar os gráficos de uma função do segundo grau. E nós vamos identificar o crescimento e o decrescimento de uma função do segundo grau. E resolver alguns problemas envolvendo os conceitos de ponto máximo e ponto mínimo de uma função do segundo grau. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Função quadrática, galera, também conhecida como função do segundo grau, né? Nós sabemos que a função do segundo grau é toda função escrita neste formato. F de x, porque é em função de x. De início eu já quero chamar a atenção dos senhores, porque muitas vezes aparece f de x e em outras vezes aparece y. Galera, f de x e y, tudo quer dizer a mesma coisa, tá? Então, a função de x, ela é representada, o f de x é o eixo y, e x, o eixo x. O eixo y é conhecido como eixo das ordenadas, e o eixo x é conhecido como eixo das abscissas. Então, é importante a gente memorizar essa nomenclatura. Eixo y, o vertical, ordenada, eixo x, abscissa, beleza? Bom, então tá aqui, ó, f de x, y, guardem bem, quer dizer a mesma representação. Ax ao quadrado mais bx mais c. Observe que a, b e c, eles são os coeficientes desta função, aonde existe uma condição. O coeficiente A não pode ser zero. Professor, por que ele não pode ser zero? Porque nós estamos trabalhando uma função do segundo grau. Se acaso esse coeficiente A for igual a zero, vai fazer com que não exista o x ao quadrado, porque 0 vezes x ao quadrado é zero. Então, não existindo o x ao quadrado, a função deixa de ser do segundo grau. Beleza? Por isso que ele não pode ser zero. Ah, professor, e os outros pode ser zero? Pode, o coeficiente B pode ser zero, o coeficiente C pode ser zero, mas o coeficiente A não pode ser zero. Tranquilo? Nós dizemos que A, B e C são coeficientes que são valores reais, onde o único que não admite valor igual a zero é o A. Beleza? Bom, vamos ver alguns exemplos de função do segundo grau. Então, eu tenho aqui uma função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 5, onde os coeficientes aqui são, coeficiente A é 1, B é 3 e o C é menos 5. Eu tenho uma outra função aqui, menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12, onde os coeficientes A é menos 5, B é 2 e C é menos 12. Eu tenho outra função, 8x ao quadrado menos 6, onde o A é 8, o B não existe, no caso é 0, e o C é menos 6. Galera, o coeficiente C, este cara aqui, observem que ele é o único coeficiente que não está associado à variável. Observe que o A tem o x ao quadrado, o B tem o x e o C não tem nenhuma variável junto com ele. Esse C, ele é chamado de termo independente. Termo independente. Galera, esse C tem um papel muito importante na representação gráfica. Então, guardem bem isso que eu vou lhes dizer. O C representa um ponto localizado no eixo Y, que é o eixo vertical. Este ponto
é exatamente o local aonde a parábola vai cortar o eixo Y. A parábola, ela corta o eixo Y num determinado ponto. Na hora que ela interceptar o eixo Y, naquele ponto que ela cortar o eixo Y, aquele valor é exatamente o valor do coeficiente C. Guardem bem isso, ok? Tranquilo? Bom, então, é o termo independente onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Bom, o gráfico de uma função do segundo grau. Galera, o gráfico de uma função do segundo grau vai ser sempre uma parábola. Como assim, professor? Sempre uma parábola. Parábola é algo desse tipo assim, ó. Isso é uma parábola, ok? Beleza? O gráfico de uma função do segundo grau vai ser sempre algo desse tipo. Obviamente, ela pode estar com abertura para cima ou com abertura para baixo. Vai variar. Então, vamos identificar os dois casos. Então, isso é uma parábola. A abertura desta parábola pode ser para cima ou pode ser para baixo. Ela pode ser o contrário, para baixo. Se acaso a abertura for para cima ou para baixo, vai depender do coeficiente A. O coeficiente A, como eu já disse anteriormente, é o valor numérico que está junto com o x ao quadrado. É ele que determina se a concavidade é com a abertura para cima ou para baixo. Então, veja bem, se eu tenho um A menor que zero, professor, o que é A menor que zero? A menor que zero é quando o A é negativo. Toda vez que eu tenho um valor negativo e eu quero dizer... expressar isso, eu digo que ele é menor que zero, porque todos os valores menores que zero são negativos. Então, A menor que zero, a abertura vai ser para baixo. Observem aqui, eu fiz o desenho da parábola e a boca, a abertura da parábola é voltada para baixo. Nesse caso, eu tenho um A negativo, beleza? Uma outra situação, concavidade para baixo. Uma outra situação é quando eu tenho A positivo. Se o A é positivo, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, a concavidade, a abertura vai ser para cima. Observem aqui, abertura para cima. Tranquilo? Beleza? Abertura para cima, A positivo. Abertura para baixo, A negativo. Ok? A maior que zero, concavidade para cima. Essa abertura que eu estou referindo, tecnicamente ela é chamada de concavidade, tá? Que é essa abertura aqui. Beleza? Bom, vértice de uma função do segundo grau. Muito importante nós compreendermos bem esse contexto. Aliás, quando um concurso cobra alguma coisa sobre função do segundo grau, geralmente a referência é o vértice. Então é muito importante este momento da aula. Vem comigo, fica ligado aqui. Bom, quando a gente fala em vértice, nós vamos falar em dois pontos. O que é o vértice? Vértice é o ponto no qual a parábola troca de sentido. Observem que a parábola, como eu já havia dito, ela tem esse formato. Então, o que vai acontecer? Ela vai descer, 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 até chegar num determinado ponto. Quando ela chegar nesse ponto, a partir dele, ela muda o sentido. Ao invés de descer, ela começa a subir. Então, veja bem, este ponto na onde a parábola troca de sentido, este cara aqui é chamado de vértice da parábola. Beleza? Então o vértice ele pode estar aqui embaixo e se a parábola for o contrário, o vértice vai estar aqui em cima. Então eu tenho duas situações com relação ao vértice. Ele pode estar aqui embaixo quando a abertura é para cima e ele pode estar aqui em cima quando a abertura é para baixo. Beleza? Então nós já sabemos o que é o vértice de uma função. É o ponto aonde a parábola troca de sentido. Beleza? Bom, nós temos duas situações. Como nós já vimos, a parábola pode estar com abertura para cima ou para baixo. Beleza? Se A maior que zero, então a abertura é uma. A maior que zero, a abertura é para cima. E se A menor que zero, a abertura da concavidade é para baixo. Nós já vimos isso. Então veja bem, A maior que zero,
concavidade para cima. Então, a abertura da parábola vai ser para cima. Nesse caso, galera, aonde que está o vértice dessa função? O vértice é o ponto localizado aqui embaixo, aonde a parábola troca de sentido. Então, ela desce, 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 até chegar nesse ponto. Quando chega nesse ponto, ela começa a subir. Então, aqui é o vértice. Observem que como a abertura é para cima, nesse caso, este ponto aqui vai ser chamado de ponto mínimo. Veja bem, preste atenção nisso. Concavidade para cima, eu tenho ponto mínimo. Professor, por que ponto mínimo? Por que a palavra mínimo? Compreenda isso. Galera, eu tenho aqui o eixo Y, ó. Isso aqui é o eixo Y. O eixo Y, ele é infinito. Ele cresce infinitamente e ele diminui infinitamente. Quando nós dizemos ponto mínimo, nós queremos dizer que este ponto é o menor valor que o y vai assumir. E esse valor é chamado de y do vértice. Então, o menor valor que o y vai assumir nesta parábola é este ponto aqui. Abaixo dele não existe parábola. Vocês estão vendo parábola aqui embaixo? Não, não tem. Então não existe valor de y abaixo disso daqui. Por isso que este é o menor valor de y. Por ele ser o menor valor, nós chamamos de ponto mínimo. Professor, e aí não tem ponto máximo? Não. Por quê? Porque a parábola, ela cresce infinitamente. Então aqui ela vai crescer, crescer, crescer e vai para o infinito. Então nós não temos valor máximo quando a concavidade é para cima. Quando a concavidade é para cima, eu tenho valor mínimo. Fica ligado nisso, beleza? Bom, agora, se o A for menor que zero, o que acontece quando A é menor que zero? A concavidade é para baixo, a abertura é para baixo. Então, nesse caso, olha aqui, ó, a parábola com abertura para baixo, o vértice vai estar aqui em cima, e o que acontece? Eu vou ter ponto máximo. Quando a abertura é para baixo, eu tenho ponto máximo. Por que ponto máximo, professor? Porque este ponto representa o maior valor que o y pode assumir. Vou representar novamente o eixo y aqui do lado, ó. Eixo y. Observem que esta parábola, ela vai ter vários pontos aqui em y, tá vendo? Ó, ela tem vários pontos. Só que esse ponto aqui, ó, é o maior valor que o y vai assumir, que é o y do vértice. Acima desse valor, não vai existir nenhum outro. Não vai ter nenhum ponto acima deste. Este aqui é o maior valor. Professor, e para baixo vai existir? Para baixo vai, porque como a abertura é para baixo, ela vai descer infinitamente. Então sempre vai existir um ponto para baixo. Só que acima desse valor não existe. Este é o maior valor que esta parábola pode assumir no eixo y. Por isso, chamado de ponto máximo. Entenderam aí, galera? Então veja bem, nós temos duas situações. Ou a abertura é para cima ou a abertura é para baixo, certo? A abertura para baixo. Se a abertura for para cima, eu tenho ponto mínimo, porque eu vou ter o menor valor para y. Eu não tenho valor máximo, mas tenho valor mínimo, quando a abertura é para cima. Agora, se a abertura for para baixo, eu vou ter ponto máximo, maior valor que o y pode assumir. Não vou ter valor mínimo, só tenho valor máximo. Entendido isso? Então, A maior que zero, concavidade para cima, valor mínimo. A menor que zero, concavidade para baixo, valor máximo. Fica ligado, beleza? Tranquilo, né, galera? Bom, esse ponto mínimo e esse ponto máximo, ele recebe um nome, ele é chamado de vértice, beleza? Bom, mas esse vértice, ele tem uma representação. Por quê? Porque vértice é um ponto.
E todo ponto tem uma localização no espaço. O que é essa localização no espaço? É a sua representação no plano cartesiano. Então ele tem uma projeção no eixo X e tem uma projeção no eixo Y. Vem comigo. Se eu pegar este ponto aqui, eu desenhei o eixo Y. Vou desenhar o eixo X aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo X. Então este ponto aqui, eu desenhei ele. Eu projetei ele no eixo Y e ele é chamado de Y do vértice. Se eu projetar ele no eixo X, neste ponto é o X do vértice. Então, o ponto para ser localizado no espaço, ele depende de uma projeção no eixo X e de uma projeção no eixo Y. A projeção desse ponto no eixo Y é chamado de Y do vértice. A projeção desse ponto no eixo X é chamado de X do vértice, ok? Então, o X do vértice e Y do vértice representam o vértice da função. Tranquilo? Bom, olha só. Para nós encontrarmos este vértice, que é o X e o Y do vértice, nós vamos fazer uso de uma formulazinha. Tem uma fórmula que nos ajuda a encontrar esse vértice, ok? Então tá aqui, ó. Para encontrar o X do vértice, nós vamos usar a seguinte relação. Menos o coeficiente B dividido por 2 vezes o coeficiente A. Lembrando, galera, que A, B e C são os coeficientes da função que vai ser dada, ok? Da função do segundo grau. Para encontrarmos o y do vértice, nós vamos ter que encontrar menos delta dividido por 4 vezes a. Galera, quem é delta? Delta é o discriminante da função do segundo grau. Lembram na nossa aulinha de equação do segundo grau? Lá nós ensinamos como que se calcula esse delta. Então, só para relembrar, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembram dessa formulazinha aqui, ó? Isso aqui é para nós encontrarmos o valor do delta, beleza? Menos delta sobre 4 vezes o coeficiente a. E aí, usando essas duas fórmulas, nós encontramos o que nós chamamos de vértice da função. Uma observação aqui, galera. O valor de máximo ou de mínimo é sempre dado pelo y do vértice. Professor, por que o senhor escreveu isso? Porque o exercício, por diversos momentos, ele vai fazer referência a esta nomenclatura. Ele vai dizer, determine o máximo valor, determine o menor valor, ok? Então, quando ele falar máximo valor, mínimo valor, ele está fazendo referência ao y do vértice. Um objeto foi lançado verticalmente para cima e ele percorreu a trajetória indicada na figura. É uma trajetória de uma parábola, ok? Qual é a maior altura atingida por esse projétil? Beleza? Então, maior altura, ele quer o ponto máximo. Ok? Aí é o y do vértice. Um pêndulo está fazendo um movimento, né, conforme a figura. Qual é o menor valor que ele vai atingir? Então, um ponto mínimo, porque o pêndulo vai fazer este movimento. Então, ele vai fazer o movimento de uma parábola com a concavidade para cima. Então, o menor valor vai ser o y do vértice. Então, sempre que o exercício fizer referência a máximo e mínimo, fique ligado que ele quer saber o y do vértice, em outras palavras. Beleza? Bom, depois a gente vai ver exemplos práticos disso daí. Então, olha só essa situação que nós temos aqui agora, ó. Olha esse exemplo. Veja bem, ó. Observe a figura que representa o gráfico. Então, eu tenho um gráfico ax ao quadrado mais bx mais c. É um gráfico de uma função do segundo grau. Assinale a única alternativa falsa em relação a esse gráfico. Veja bem que ele pediu a alternativa falsa. Então, vamos analisar as alternativas e depois verificar qual delas é a falsa.
Veja bem, quando nós iniciamos a aula, eu falei sobre os coeficientes da função do segundo grau. Eu disse para os senhores que A é o valor numérico que está com x ao quadrado, B é o x e C é o termo independente que não tem nenhuma variável associada a ele. E disse também que o C é um ponto localizado no eixo y, aonde a parábola corta o eixo y. Veja bem, olha só, eixo y, eixo x. Aonde a parábola está cortando o eixo y? Não é exatamente neste ponto aqui, ó. Não é exatamente aqui? Então, aonde a parábola corta o eixo y, este ponto é representado pelo termo independente, pelo termo C, ok? Galera, pergunto para os senhores, a gente sabe no plano cartesiano que o x é positivo de um lado, negativo do outro, o y também recebe sinais positivos e negativos. Como que isso procede? O x ele é positivo à direita do eixo y e negativo à esquerda do eixo y, não é assim? O y é positivo para cima e ele é negativo para baixo, abaixo do eixo x. O eixo x é referência para o y positivo e negativo e o eixo y é referência para o x positivo e negativo. É o divisor. Ok? Então, acima do eixo x, o y é positivo, abaixo do eixo x, o y é negativo. Olha só, o ponto C, este ponto aqui, pergunto para os senhores, ele está acima ou abaixo do eixo x? Ah, professor, ele está abaixo do eixo x. Se o y está, se esse ponto está abaixo do eixo x, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Então, olha só, na letra D ele diz C é negativo. Beleza, isso aqui é verdadeiro. Então, ó, já eliminei essa questão. C é negativo. Uma outra observação é com relação à abertura da parábola. A abertura da parábola não é para cima? É, professor, para cima. O que nós dissemos? Quando que a abertura, a concavidade é para cima? Quando A é positivo. Então, quando a abertura é para cima, indica que o A é positivo. O que eu tenho aqui na letra E? Olha só, A é positivo. Então, vou anular também isso daqui, ó. Isso aqui é verdadeiro. Ele pediu para marcar falso. Então, já descartei. Outra coisa que nós falamos com relação a ponto máximo e ponto mínimo. Nós dissemos que a parábola pode assumir duas situações com relação ao seu vértice. Ela pode ter um ponto máximo e ela pode ter um ponto mínimo. Como nós já descobrimos que o A é positivo, portanto a abertura é para cima, o que acontece quando eu tenho a abertura para cima? Eu tenho ponto máximo ou eu tenho ponto mínimo? Eu vou ter ponto mínimo. Quando a abertura é para cima, eu tenho ponto mínimo. Olha só o que o exercício falou aqui, ó. Ele tem um ponto máximo. Está aqui, ó, a alternativa falsa. Letra C. Ele não tem ponto máximo, ele tem ponto mínimo. Este é o menor valor que o y pode assumir. Não existe valor abaixo. O ponto máximo, gente, é infinito, não tem como calcular. Beleza? Então eu vou ter um ponto mínimo. Então está errada. Esta questão é falsa. Consequentemente, as demais serão verdadeiras. Ele diz que A vezes C é negativo. E isso é verdadeiro. Já que o A é positivo, o C é negativo, quando eu multiplico um valor positivo por um negativo, vai dar negativo. Então isso aqui é verdadeiro. Ele diz que B ao quadrado menos 4AC é positivo. E é verdadeiro, porque o B, independente dele ser positivo ou negativo, quando eu elevo ao quadrado, a resposta é sempre positiva. Aí eu tenho menos 4 vezes A vezes C. Só o que aconteceu com o C? O C ele é negativo. Aí eu pego menos com menos, vai dar mais. Então, como todos os valores vai dar positivo, consequentemente, B ao quadrado menos 4AC também é positivo. Então, não resta dúvida que a resposta correta é a letra C. Tranquilo? Belezinha, né?
Viram aí o que é análise gráfica, galera? Observe que uma questão dessa, que já foi questão de concurso, nós não precisamos fazer cálculo nenhum, mas eu preciso ter toda essa base, toda essa teórica para fazer essa analogia, senão eu não consigo identificar, vou acabar chutando e às vezes chutando sim algo, né, uma questão relativamente simples e aí o aluno acaba errando por falta desse conhecimento. Tranquilo? Beleza, né? Então vamos treinar mais exercícios aí, galera. Olha só, primeiro exercício. O que eu tenho aqui? A função f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais k tem um valor mínimo igual a menos 4. O valor de k é, veja bem, galera, eu tenho esta função aqui. Ele disse que o valor mínimo é igual a menos 4. E ele quer que nós determinemos o valor de k. Aí, para a gente identificar isso, nós temos que entender esta informação, valor mínimo. Lembram? Eu disse que quando o exercício faz referência a valor máximo e a valor mínimo, ele está referindo a quem? Ao y do vértice. Galera, y do vértice. Nesse caso, ele vai ter valor mínimo. Por que valor mínimo? Porque o coeficiente A vale 1 e é positivo. Se é positivo, a abertura é para cima. Então, é valor mínimo mesmo. Como que eu encontro o y do vértice? Independente de ser valor mínimo ou ser valor máximo, a fórmula para encontrar o valor é a mesma. Menos delta dividido por 4 vezes A. Não interessa se é valor mínimo ou máximo, a fórmula é a mesma. Tranquilo? Então veja bem, y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Esta aqui é a formulazinha. Mas eu não posso esquecer, galera, que delta é quem? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, para substituir aqui, eu tenho que calcular o delta separadamente. Pode até fazer tudo ao mesmo tempo, mas vamos fazer separadamente. Veja bem, quem é o coeficiente A aqui? O coeficiente A, ele é igual a 1. A é o valor numérico que está junto com x ao quadrado. Quando não aparece nenhum valor, eu considero sempre o número 1. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o valor numérico que está junto com a variável x. Então, nesse caso, o B vale 8 positivo. Tome cuidado, galera, porque eu tenho que levar em consideração o sinal. E o sinal do 8 é positivo, beleza? Quem é o coeficiente C? O coeficiente C é o valor numérico que não tem nenhuma letra junto com ele. Quem é esse cara? É o K. O K aqui é um valor numérico, ele está representando o C. Não tem X junto com ele. Então, o C vale K. Tranquilo? Então, já descobri o A, o B e o C. Agora, eu vou vir para cá para encontrar o valor de delta. Então, delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? 8. 8 ao quadrado. Não preciso colocar entre parênteses porque ele é positivo. Eu só coloco entre parênteses quando é negativo. Menos 4 vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é K. Conclusão, quem vai ser delta, galera? Olha só, 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, 4 vezes K, 4K. Vou parar aqui. Delta é igual a 64 menos 4K. Tranquilo? Pessoal, o valor mínimo é igual a menos 4. O que o exercício quer dizer com isso? Que o y do vértice é igual a menos 4. É isso que ele quer dizer quando ele... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí um pedaço de uma aula demonstrativa do Lá Concursos. Nós do Lá Concursos preparamos aí um super projeto pedagógico, super competitivo
para a Prefeitura de Extrema 2017-2018. Um curso específico, focado, que eu tenho certeza absoluta, com esses professores, com a sua força de vontade e com a ajudinha do Lá Concursos, você vai ficar competitivo para a prova da Prefeitura de Extrema. Gente, atenção, nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25. Nós temos muito mais aulas do que essas aulas demonstrativas que nós disponibilizamos no YouTube. Temos o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Se você cumprir as nossas metas de estudos, tenho certeza que você vai ficar super competitivo. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Espero você... já esquecendo. Você quer esse material de apoio aí do professor? Então clique aqui embaixo, tem um link, aproveita, se inscreva, dá um likezinho aí no nosso vídeo, faça um comentáriozinho, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente. A única coisa que a gente vai pedir é um pequeno cadastro simbólico no site para que vocês aí fiquem altamente competitivos. Espero vocês, um forte abraço, fui, tchau. Clique like.